Meu nome é Renan. Tinha 19 anos quando isso aconteceu, e até hoje, mesmo com 34, ainda tento lidar com as consequências daquela noite. A vida era simples naquela época. Cursava o segundo ano de engenharia, tinha um grupo de amigos com quem sempre saía e tudo parecia estar nos eixos. Mas depois daquela noite no bosque, nada mais foi o mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar minhas escolhas, eu o faria. Mas, o que aconteceu, mudou minha vida para sempre. Se você está disposto a ouvir essa história, esteja preparado, porque não há volta. Eu ainda ouço sussurros nas sombras. Talvez, depois de ouvir isso, você também os escute. Era uma típica noite de verão, quente e abafada. Eu e meus amigos Léo e Mariana estávamos em uma viagem para o interior, visitando uma cidadezinha perto de onde eu cresci. Nosso objetivo era simples: fugir da agitação da cidade grande, relaxar um pouco e aproveitar a natureza. A cidade, chamada Vale do Sossego, fazia jus ao nome. Pequena, pacata, cercada por florestas densas e rios de águas cristalinas. Parecia o lugar perfeito para desligar e descansar. Ou, pelo menos, era o que pensávamos. Léo, sempre o aventureiro do grupo, teve a ideia de explorarmos um bosque próximo ao chalé onde estávamos hospedados. O lugar era famoso por suas trilhas, mas também carregava uma aura de mistério. Os locais evitavam o bosque ao cair da noite, e diziam que ninguém devia se aventurar por lá após o pôr do sol. Obviamente, isso apenas aguçou nossa curiosidade. Ah, vamos! Não acredito nessas histórias, Léo disse enquanto arrumava a mochila. Mariana, por outro lado, estava mais apreensiva. Ela tinha ouvido algumas lendas na cidade sobre uma antiga bruxa que habitava o bosque. Diziam que, há mais de 200 anos, uma mulher havia sido acusada de bruxaria e executada naquele local. Desde então, estranhos desaparecimentos e avistamentos haviam sido relatados. Claro, como qualquer jovem cético, achamos que era apenas folclore local, algo para assustar turistas. Você acha mesmo que tem uma bruxa lá? Vamos perder essa chance. Brinquei, mas no fundo, admito que algo me incomodava. Algo nos olhares dos moradores, no silêncio que caía quando mencionávamos o bosque, parecia verdadeiro demais para ser apenas uma lenda. Então, na noite seguinte, decidimos ir. Era quase meia-noite quando deixamos o chalé com nossas lanternas e um pouco de água nas mochilas. Mariana relutava, mas acabou cedendo às provocações de Léo. Tudo bem, mas se algo estranho acontecer, eu volto correndo, disse ela, enquanto seguíamos a trilha. Ao entrarmos no bosque, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio assustador. Não havia o som de animais noturnos, nem o vento balançando as árvores. Apenas a quietude opressiva, como se o próprio bosque estivesse nos observando. Caminhamos por cerca de meia hora, e quanto mais avançávamos, mais o ar ao nosso redor parecia pesado, carregado de uma energia estranha. De repente, Léo parou. Ouviram isso? Perguntou, com um tom que eu nunca havia ouvido antes. Olhamos ao redor, mas não havia nada. Só o silêncio, respondi, tentando soar confiante, mas meu coração já estava disparado. Mariana, visivelmente nervosa, sugeriu que voltássemos. Acho que já andamos o suficiente. Não precisamos provar a ninguém. Mas Léo, teimoso como sempre, insistiu em continuar. Foi quando vimos, à nossa frente entre as árvores, uma luz fraca e trêmula. Era como uma fogueira, mas não havia sinal de fumaça. Curioso, me aproximei, com Léo logo atrás. Mariana hesitou, mas nos seguiu de perto. Quando chegamos mais perto, vimos que a luz vinha de dentro de uma pequena clareira. No centro, havia um círculo de pedras antigas, e no meio do círculo, uma figura encapuzada, ajoelhada no chão. Ela estava murmurando algo em uma língua que não entendíamos. Era uma mulher, claramente, e sua presença parecia sugar toda a energia ao redor. Não podia ser real. Aquilo só podia ser uma brincadeira, uma encenação, mas o medo que eu sentia era muito real. Quem é você? Léo gritou, tentando parecer corajoso, mas sua voz saiu trêmula. A mulher não respondeu. Continuou murmurando, agora mais alto. Foi então que ela se levantou, lenta e elegantemente. Seu rosto ainda estava oculto pelo capuz, mas suas mãos eram pálidas, quase translúcidas, com longos dedos que se moviam de forma desconcertante. De repente, o murmúrio parou e o silêncio voltou, mais denso do que nunca. Mariana começou a recuar, puxando meu braço. Renan, temos que sair daqui agora. Mas antes que pudéssemos nos mover, a mulher ergueu o rosto, revelando algo que congelou meu sangue. Seu rosto era uma mistura de carne podre e ossos, com olhos vazios que brilhavam em um tom amarelado. Não era humana, não podia ser. Foi aí que tudo desmoronou. A
A figura começou a avançar em nossa direção com passos lentos, mas determinados. O chão ao nosso redor começou a tremer levemente e as árvores pareciam se inclinar em nossa direção, como se o bosque estivesse vivo, respondendo à sua presença. Léo, sempre o destemido, ficou paralisado de terror. Eu queria correr, mas minhas pernas pareciam feitas de pedra. Corram! Mariana gritou, e isso foi suficiente para quebrar o feitiço que nos prendia. Nós três corremos como nunca havíamos corrido antes. O bosque, que antes era um labirinto de árvores, agora parecia estar se fechando ao nosso redor. Os galhos pareciam mãos que tentavam nos agarrar, e os sussurros, aqueles malditos sussurros, nos seguiam por toda parte. Não sei como, mas conseguimos encontrar o caminho de volta. Ofegantes, chegamos ao chalé e trancamos a porta. O silêncio do bosque ficou para trás, mas a sensação de que não estávamos mais sozinhos persistiu. Na manhã seguinte, tentamos agir como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos que algo havia mudado. Léo, sempre o falastrão, estava em silêncio. Mariana mal conseguia comer e eu... Bem, nunca mais fui o mesmo. Aquela noite, quando finalmente conseguimos dormir, tive um sonho. Ou melhor, um pesadelo. A mulher estava lá, no centro da clareira, murmurando aquelas palavras estranhas. Só que desta vez, quando ela levantou o rosto, ela sorriu. E naquele sorriso eu soube que nossa aventura no bosque não havia terminado.